Já tem algum tempo que eu tenho pensado muito sobre a minha vida como pastor, a minha vida pastoral. Eu tenho servido na Igreja Adventista do Sétimo Dia há uma década quase, e eu tenho tido muitas conversas incríveis com muitas pessoas, muitos membros, muitas pessoas interessadas no Evangelho. Muitas situações extremamente atípicas já aconteceram. E em todas essas situações eu fico muito impactado com a forma como o Espírito Santo conduz as coisas e que, por vezes, mesmo sem merecer, mesmo sem compreender, as coisas elas acontecem, dão certo, o Espírito nos usa, algumas coisas que nós falamos fazem uma baita diferença na vida das pessoas. E alguns insights surgem, né, às vezes, nas conversas, nos diálogos, nos relacionamentos com as pessoas. E ultimamente eu tenho pensado muito sobre documentar isso, de alguma forma compartilhar com mais pessoas e talvez deixar isso à disposição de mais gente, né? Algumas vivências que a gente vem tido na vida pastoral, elas são tão impactantes, não só na nossa vida, mas na vida de um indivíduo que está sentado ao nosso lado, uma pessoa com quem a gente interage, que a gente fica pensando na possibilidade de compartilhar de alguma forma. E já faz algum tempo que eu tenho pensado em como eu poderia é, começar a compartilhar isso. Eu não sou youtuber, nem penso em me tornar um, mas eu resolvi começar a ligar a câmera e começar a contar minha história. Contar reflexões, falar sobre percepções, insights, falar sobre experiências da vida pastoral, ideias que o ministério tem me trazido. Então, basicamente, é como se eu estivesse tendo uma conversa com você, Deus tivesse te colocado como membro aqui do meu rebanho, das pessoas de quem eu cuido, das pessoas a quem eu zelo, e eu queria dialogar com você um pouquinho sobre algumas experiências, vivências e reflexões. Hoje, pela manhã, eu estive ministrando a palavra, pregando numa das minhas igrejas. E eu vi o quanto impactou a vida das pessoas enquanto a gente conversava um pouquinho sobre saúde mental. E eu resolvi começar a falar um pouquinho sobre saúde mental. Vou falar um pouquinho hoje, amanhã, depois de amanhã. E como a saúde mental ela é mal compreendida ou mal aplicada na vida das pessoas que se autodenominam e se posicionam como cristãos. Por muito tempo, eu que cresci num ambiente religioso, sempre tive uma percepção que foi dada, às vezes de forma direta, às vezes de forma indireta, pelas pessoas ao meu redor, de que doenças, do ponto de vista mental, eram loucura. Então, qualquer pessoa que tinha qualquer transtorno mental, elas eram pessoas loucas, doidas, tinham que tomar remédio de doido. Se a pessoa falava que ia ao psicólogo, era uma ofensa. Tomava remédio psiquiátrico, era uma ofensa. E eu me lembro uma vez, inclusive, que eu ouvi um pastor falando que fazia terapia e eu fiquei horrorizado por conta dessa cosmovisão que me foi oferecida. Eu fiquei horrorizado porque eu imaginava como que pode um pastor tendo dificuldades emocionais. Poxa, ele não serve a Deus, ele não está ali vinculado ao Senhor o tempo todo. E eu não tinha muita clareza sobre essa questão de saúde mental. E por essas coisas do ministério, no ano de 2021, a igreja me direcionou para trabalhar e servir numa das nossas clínicas de saúde, na cidade de São Roque, aqui no interior do estado de São Paulo. E lá na cidade de São Roque, na clínica e Spa Vida Natural, eu tive a oportunidade de ser capelão de uma clínica de saúde. A gente atendeu muita gente do ponto de vista da saúde mental que estava enferma. E foi lá naquele contexto onde, sem um plano específico, eu fui exposto de forma bastante expressiva no mundo das pessoas que lutavam contra o fantasma dos seus pensamentos, das suas emoções mal resolvidas, dos seus traumas, dos seus lutos. E aí eu comecei a entender como que funciona essas questões de saúde mental. Muita gente deprimida, muita gente deprimida. E depressão
é algo que pode afetar todos nós. Inclusive a Organização Mundial da Saúde, ela até já até tenta determinar, tenta estabelecer o que seria depressão, né? É um transtorno mental, de fato, que é uma tristeza, mas é uma tristeza persistente, é uma tristeza que não passa e que gera perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas e que são acompanhadas por incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. É assim que a Organização Mundial da Saúde determina a depressão. No final das contas, depressão ela é uma enfermidade que afeta a existência do indivíduo como um todo. Ela é completamente incapacitante, ela tem um potencial de incapacitar. E o indivíduo deprimido, ele tem perda de energia, se sente sempre com baixa energia, tem uma mudança no apetite, tanto para mais quanto para menos, uma mudança no sono, tanto para mais quanto para menos, muita ansiedade, perda de concentração, indecisão, inquietude, sensação de menos-valia, culpa, desesperança, desejo de morrer, pensamentos de tirar a própria vida, pensamentos de causar dano a si mesmo, isolamento e outras coisas mais. O que causa depressão? O que causa depressão? Depressão é causada por uma pluralidade de motivos, tanto questões internas quanto questões externas. Do ponto de vista das coisas internas, das questões internas, nós temos questões biológicas, questões de crenças pessoais, questões de pensamentos, questões de construções que a gente vai fazendo em nossa vida, em nossas vivências ao longo da vida. E as questões externas têm que ver com os traumas, com os problemas que a gente enfrenta, com as lutas que a gente tem que reagir, vivenciar na vida, né? As perdas, as traições, os divórcios e etc. Por isso, a gente sempre tem que acabar entendendo a depressão como sendo de fato uma enfermidade e que é uma enfermidade que tem uma causa, ela é causada por algo, né? Normalmente se classifica o motivo da depressão entre reativo e endógeno. Ela é reativa porque ela vem talvez de algum gatilho, algum fator estressante, algum pensamento, alguma crença ruim, um trauma, uma traição, uma perda. E ela é endógena porque tem uma questão de mudanças estruturais na bioquímica do cérebro, questões fisiológicas, né? Então, a depressão ela pode afetar qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode estar exposta a essas situações. E aí entra a pergunta que não quer calar. A depressão, ela pode afetar um cristão? E eu tenho tido clareza de que se a gente está vivendo na face dessa terra, a resposta é sim, a depressão pode afetar um cristão. Você poderia dizer assim: a depressão é por causa de pecado? É possível alguém estar deprimido por causa de pecado? Ou talvez, na melhor das hipóteses, uma fraqueza espiritual? E eu diria que a depressão é por causa do pecado, mas nem sempre de pecado. Ela é por causa do pecado, porque a existência do mal é o que nos adoece. Então ela é por causa do pecado. O mal existe e por existir ele nos adoece. Em contrapartida, nem sempre a depressão é por causa de pecado ou de um pecado cometido pela pessoa. E nesse sentido, eu talvez cite Davi, porque é o personagem bíblico que eu quero citar em outros momentos das nossas conversas, que é encontrado na Bíblia numa situação extremamente triste, deprimidíssimo, e a razão da depressão do Davi é porque ele havia cometido um pecado grave contra Deus e contra as pessoas, e ele se sentia profundamente culpado. Então, é sim possível que a pessoa
desenvolva essa tristeza persistente, que gere disfunções na vida por conta de culpa, mas isso não significa que toda depressão é por causa de culpa, ou que a depressão de alguma forma seja culpa da pessoa que está deprimida. Entende? Então, nós como cristãos precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando a gente diz que a depressão é um fruto da existência do pecado no mundo. Concordamos, é claro, o fato do pecado existir. Mas ela nem sempre é fruto do pecado pessoal do indivíduo, porque nem sempre ela é resultado da culpa do indivíduo. Eventualmente será necessário psicoterapia para poder lidar com seus traumas, lidar com suas crenças negativas, com suas tristezas, com seus problemas que estão na esfera dos pensamentos, e também será necessária a intervenção médica de um psiquiatra que vai recomendar os remédios e medicamentos corretos, porque, como nós vimos, a depressão também tem causas e questões endógenas associadas. Então, o medicamento faz parte disso. Mas aí entra a última pergunta desse vídeo que eu gostaria de tentar trabalhar. Mas a graça de Deus, ela não seria suficiente para a cura emocional? E a resposta é, mais uma vez, sim. A graça de Deus é suficiente para a cura emocional. Só que a graça de Deus, ela se manifesta nos nossos pensamentos, nas nossas crenças. A graça de Deus se manifesta a nós através do avanço científico. Deus é o autor da Bíblia, assim como ele é o autor da ciência. Os tratamentos das doenças nada mais são do que o avanço da ciência, que é o avanço do estudo daquilo que Deus criou. O primeiro cientista é o Criador. É Deus quem criou a natureza, criou as leis da natureza, criou a ciência por excelência. Ele é o primeiro cientista. Então, se nós pensarmos que a ciência médica ela estuda a natureza que é criada por Deus e nós cremos na criação divina, nós entendemos que o que Deus criou precisa ser devidamente estudado e utilizado. Ora, se nós estudamos a mente humana e entendemos que nós temos mecanismos, ferramentas, a psicoterapia que podem trazer saúde mental, por que não fazer o devido uso? Isso é demonstração da graça de Deus. Se nós estudamos como seres humanos os produtos, as fórmulas químicas, entendemos que muitas delas seriam úteis no combate aos pensamentos negativos, no combate às disfunções bioquímicas do corpo que trazem a depressão, por que não fazer uso? Os tratamentos de doenças como HIV, hipertensão, diabetes são frutos da graça de Deus. Procedimentos cirúrgicos, como cesarianas, transplantes de órgãos, são frutos da graça de Deus. Terapias e medicamentos psiquiátricos, quando usados, obviamente, de forma responsável por um médico que esteja capacitado para tal, eles são, sem sombra de dúvida, manifestações da graça de Deus. E aí você pergunta: a Bíblia, pastor, não é suficiente? E a resposta é sim, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente? É claro que sim, ela é suficiente para a salvação. A Bíblia é suficiente para manifestar a glória de Deus, a nossa pecaminosidade, ela é suficiente para fortalecer a nossa fé, para poder ensinar tudo que tem que ver com a nossa redenção, mas a Bíblia não se propõe a tratar todos os assuntos da vida humana. Nós precisamos chegar logo a essa conclusão. A Bíblia não se propõe a tratar todas as demandas da vida humana. E é por isso que ela ensina que Deus pode dar sabedoria aos seres humanos para desenvolver ciência, avançar na ciência e, inclusive, desenvolver cura, inclusive através de medicamentos e terapias. Então, aqui chegamos ao ponto importante. Vamos combinar que chegou a hora de que, como cristãos, a gente precisa fazer as pazes com as ciências que tratam da saúde emocional? Como cristãos, chegou a hora de a gente fazer as pazes com a ideia de que Deus pode e irá usar médicos, irá usar
psicoterapeutas para ajudar no processo do tratamento da depressão. Saúde mental é coisa séria. Chegou a hora da gente parar de nós pararmos de ser pessoas de mente fechada. Pessoas que limitam a atuação do Espírito. Que acreditam que Deus pode atuar através de sua palavra, e todos nós acreditamos, mas não acreditam que Deus pode atuar através do avanço da ciência também. Só que qualquer cristão que tenha a cabeça no lugar entende que Deus pode também atuar através da ciência. Amanhã eu queria continuar essa conversa para falar um pouquinho sobre a depressão na Bíblia e a gente poder entender como que isso se posiciona dentro da palavra de Deus. Até lá, fica bem, fica com Jesus. Que Deus te abençoe.